O Grande Conflito. Capítulo 26. Restauração da Verdade. A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, verso 1, 2, 6 e 7. Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado, é pronunciada uma bênção. Desta arte, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até ao tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações as mensagens das alegres novas. O Senhor ordena pelo mesmo profeta: liga o testamento, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no Decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. À lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, 20. De novo é dada a ordem: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele ainda: todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, 1 e 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que se acham a calcar a pés os preceitos divinos. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14.
Esta profecia também se aplica a nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja restabelecida. A ruptura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden, por Adão depois de caído, mas arrependido, quando expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão e Jacó. Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, em meio da idolatria imperante, perderam o conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel, proclamou-a com terrível majestade à multidão reunida para que conhecesse a sua vontade e a ele temesse e obedecesse para sempre. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem se preservado na terra e o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Posto que o homem do pecado conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia, ocultas nos lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam honra. Desde a Reforma, alguns têm havido, em cada geração, a manter-lhe a observância. Embora frequentemente em meio de ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento. Pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a messe da terra. Os que receberam a luz concernente ao santuário e à imutabilidade da lei de Deus encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhe desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e criam que seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo, nossos pais o observaram, e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Se tinham razão, também nós a temos. A guarda do sábado do sétimo dia nos poria em desacordo com o mundo, e não teríamos influência alguma sobre ele. Que pode um pequeno grupo, a guardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios. E por que não poderiam os filhos encontrar salvação continuando com o mesmo modo de agir? Semelhantemente, no tempo de Lutero, raciocinavam os romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal raciocínio se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou prática religiosa. Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido por muitos séculos uma doutrina estabelecida e generalizado costume da Igreja. Contra este argumento se mostrou que o sábado e sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo e trazendo a sanção tanto dos anjos como de Deus.
quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó 38, versos 6 e 7, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada por sua eterna palavra. Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da Igreja e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para subverter a verdade. Os defensores desta foram compelidos à Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber que, com surpresa e ira, perceberam a inanidade de seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas Escrituras ao invés de sê-lo nas sutilezas filosóficas. Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor, muitos, esquecendo-se de como o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Poucos apenas creem como nós. Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber no mundo se achem em erro. Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Escrituras e a história do trato do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados populares. A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de serem ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Aprendem na escola de Cristo, e sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até ao segundo advento, que o tempo exato para esta ocorrência não está predito. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda do Senhor, e outras tantas vezes foram desapontados. Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem em sua época. Ninguém de maneira alguma vos engane, são suas palavras de aviso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Se acariciassem expectativas destituídas da sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado de se conduzirem. O desapontamento os exporia à mofa dos incrédulos
e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais